Olá, esse é o Miados e Arranhões número 5 e hoje eu vou falar um pouquinho sobre tendências no mercado de dança do ventre. Quando eu comecei a pensar sobre esse tema, foi no ano passado, quando eu estava na Europa, estava trabalhando, estava tendo muito contato com bailarinas do leste europeu e eu estava enxergando, foi um exercício muito incrível para mim a descoberta disso depois, que eu percebi imediatamente que quando você está inserido dentro de um determinado sistema, você acredita que o mercado é aquele sistema. Ainda que você esteja inserido há um mês, há uma semana, então o que é tendência de mercado em que mercado? Eu estava na Europa, pensei uma coisa, quando eu voltei para o Brasil, pensei outra num paralelo aqui com o Brasil e agora eu já cheguei num terceiro lugar. Então, a primeira coisa importante que eu acho de pensar sobre tendência é que tendência, de um modo geral, na moda, na música, é quase que invariavelmente andar para trás também, olhar para o passado também, olhar para a história também. Então, se você vê a boca da calça, anos 50, anos 70, anos 80, anos 90, anos 2000, a boca da calça cresce, a boca da calça diminui. Como existe essa coisa de tendência a ser olhar para a história, para o passado, eu acredito que tecnicamente falando, a dança do ventre, depois das últimas evoluções e dessa chegada maciça de bailarinas do leste europeu que tem essa experiência com o balé, que tem esse trabalho de força física, de condicionamento e força física, tecnicamente falando, o shimmy já chegou de um tamanho, a ondulação já está num tamanho gigante, os cambrês estão enormes, enfim, que crescer, eu acredito, que essa evolução técnica nesse sentido já bateu com a cabeça no teto. Eu acredito que o conhecimento horizontal sobre dança do ventre já não tem mais o que se conhecer horizontalmente. Então agora é hora da gente pensar nos conhecimentos mais verticais. Então, por exemplo, eu aprendi os ritmos árabes, eu aprendi sobre leitura musical, eu aprendi dança oriental e aprendi folclore. Legal, aqui não precisa ir mais, tem que fazer isso aqui, ritmos árabes. Quais? Árabe de onde? Árabe na opinião de quem? Árabe de que lugar, de que época do mundo árabe, como que foi chamado, sabe? Eu acho que tem que voltar, a tendência é essa, é aprofundar. E uma coisa que eu tenho percebido nas bailarinas é esse desejo já. As mais intuitivas, eu acredito, ou mais experientes, ou as duas coisas juntas, já estão percebendo isso aí. Então, de repente está todo mundo estudando Said, de repente está todo mundo estudando Taksim Balad, de repente está todo mundo falando sobre técnica de quadril. Não, é uma tendência, é um caminho para o qual a gente está querendo ir de novo. Uma coisa muito importante de se dizer sobre história, quando a gente fala de história, reexaminar a história, qualquer história, a história do Brasil, a história do mundo, a história da dança do ventre, é saber que história e passado não são a mesma coisa, A história é uma coisa que está acontecendo nesse momento, é uma linha contínua. E quando a gente descobre mais, à medida que a gente avança mais na história, a gente também escava mais para dentro. Então, um exemplo muito ao alcance da mão é o estilo Awelem voltar. Awelem, sabe o que é Awelem? Dá uma pesquisada no Awelem. Aranda Kemmel fez um número que eu até filmei, tem no meu Instagram um trechinho de peruca loira, mascando chiclete, ela entra com um menino com borror na mão e uma mulher cantando. Então é um trio, é um trabalho antigo, uma dança de circo, enfim. Uma coisa que eu particularmente não conhecia muito assim, de ter ouvido falar daquilo, de alguma coisa que aconteceu lá no Egito, o Egito antigo, antes até da Badi El-Massab me abriu o cabaré, enfim, um trecho da história. Então, quando a dança avançou demais, eu conheci ao mesmo tempo coisas que estavam adiante do meu tempo, do que eu aprendi, como coisas que estavam antes do tempo que eu aprendi. Então, crescer, evoluir, conhecer mais sobre história é
conhecer o passado melhor para você, inclusive, ter melhores projeções para o futuro. Porque se tiver uma coisa que vai acontecer daqui a 30 anos na dança do ventre, certamente será uma coisa pensada de 30 anos atrás. Então, as bailarinas que estiverem atuando daqui a 30 anos vão ter que saber o que aconteceu 60 anos antes delas para poder entender tendência de mercado. Aquele modo, aquele método de aula, aquele jeito de se ensinar arte que era, olha, eu não sei o que você sabe, não me interessa o que você sabe, você vai aprender desse jeito aqui, toma. Isso não existe mais. Eu retomei a aula de canto há pouquíssimo tempo. Normalmente a aula de canto era aquecimento, exercício, escala, uma proposta de música do professor. A aula de canto hoje, essa aula com o professor que é incrível, conversamos sobre o que eu penso de música, o que eu trago comigo sobre a música, por que é que eu quero cantar, o que é que eu quero cantar, onde é que eu quero cantar, e nessa conversa ele começa a construir uma relação dentro da cabeça dele. Então, essa tendência dentro do magistério, dessa atenção de boutique, dessa atenção personalizada, né, ao aluno, e isso é uma tendência, eu acredito, do exercício do magistério, do ensinar. Outra coisa que eu percebo que é social, depois pesquisa, são muitas referências, não dá para explicar tudo, mas dá uma olhada no comportamento do James Brown, quando ele estava, né, no pico. Nossa, os caras que trabalhavam com ele contam histórias terríveis. Ele tinha um avião e no avião não podia ir não sei quem, não se misturava com uma pessoa impossível de lidar e tal. Há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, parte de ser artista era também um pouco disso, dessa coisa meio, eu não suporto, me deixa. O que eu percebo é que atualmente eu me arrisco a dizer que um James Brown não ia poder trazer aquela obra maravilhosa dele pra gente, ou só traria porque ele é realmente o James Brown, uma entidade, ou uma coisa ou outra, ou inviabilizaria ou viabilizaria o trabalho dele o fato dele ser uma entidade e não um artista, mas um artista, digamos, médio, um artista um pouco menos de outro mundo, como é o caso do James Brown, com o comportamento dele em 2018 não trabalharia. Eu me arrisco a dizer isso porque esse trato social dessa distância absurda entre as pessoas é uma coisa um pouco démodé, é um pouco fora de moda. Sabe, a atitude das pessoas ser um pouco mais humana, ser um pouco mais próxima. Repara aí nas estrelas de Hollywood, nas adoções, nos envolvimentos com causas sociais. Então, o artista, ele tem um chamado de humanidade atualmente para ele poder trabalhar. Então, uma outra tendência é que pessoas que são muito mala, sem alça, não trabalhem mais. Eu ouvi de duas contratantes muito importantes na Europa a mesma coisa dita em 2 idiomas, em 2 situações que foi: eu prefiro contratar uma pessoa que tenha menos fama, que me traga menos dinheiro, mas que não me encha tanto o saco. Que eu estou resumindo a meu modo, mas foi isso que elas quiseram dizer. E isso aqui no Brasil, esta semana, conversando aí com organizadores de festival, cara, a conversa passou por esse momento da pessoa virar para mim e falar: olha, não dá mais, eu não dou conta. Então, existe uma tendência aí de o trato social ficar mais importante dentro do trabalho da gente também. Uma tendência para o futuro, como eu disse, não somente para o nosso business, mas para qualquer forma de business. Ainda falando sobre tendência de mercado, não técnica por enquanto, tem 2 ditos populares que eles são muito ilustrativos do que é crise, né? Se estamos numa crise econômica, eu acho que estamos numa crise muito mais social e psicanalítica, mas isso é outro assunto, também política, também social. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Isso eu acho que explica
uma hora que eu poderia ficar falando aqui, porque os mineiro velho resolve tudo. E o outro é, quando a maré baixa, é que se vê quem está nadando pelado. Então, tanto as pessoas, eu acho, né, a tendência da crise é aquela que estava na casquinha ali do pirão alheio, tá ralo, o negócio não dá. Esse aí é um cara. O outro que com a maré cheia falou, eu vou peladão. Ninguém tá reparando, ninguém tá vendo que eu não fiz o que todo mundo, né, deve fazer para entrar no mar. A maré tá cheia e a maré baixa. Eu acho que esses são dois ditos populares que falam muito bem de tendência de mercado, o que na minha opinião vai acontecer. Sobre a técnica, bom, evoluções técnicas, o que eu acho que é tendência, as russas, as ucranianas, as meninas dos países gelados, o inverno faz 30 negativo, 30 graus negativos. A cidade de uma amiga minha, russa, chega a fazer 50 graus negativos. Essas meninas, elas têm uma pele grossa, então os times delas são muito grandes e tem essa coisa de ser aquele negócio paralisante, blá, 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 por causa da técnica, obviamente, da força física também. A técnica que elas usam já é joelho, e para quem tem condicionamento físico como elas têm, isso é moleza, força de quadríceps, né, articulação quentinha e tal, tranquilo, mas esse tipo de pele de branca que tende a balançar mais, primeira coisa. Segunda coisa, elas têm formação em balé, quase todas ou todas as que eu conheço, é praticamente uma exigência. O ser bailarina, veja bem o que significa no Brasil ser bailarina. Uma sambista, por exemplo, ela é bailarina? Claro que ela é bailarina, é lógico que ela é bailarina. Ela dança, ela trabalha com o corpo, ela vive disso, ela come disso. O que ela precisa para ser bailarina? Ser. Nascer, sambar. A nossa noção de o que é dança e o que é ser bailarina e o que é dançar é muito diferente. A gente brasileiro não sai de casa para ir até um lugar ver as pessoas dançar, é só sair de casa, as pessoas estão dançando em tudo quanto é lugar. Então a nossa relação com dança é infinitamente mais democrática, todo mundo vai. Nesses países não é assim. O que elas fizeram? Criaram uma dança que exige tudo o que elas têm. Um time super potente, força física, condicionamento físico, formação em balé, alongamento, são jovens, aqueles cambrês incríveis, aquelas pernas altas. Criaram uma dança, na minha opinião, muito inteligente, que é uma dança que ela ilumina tudo o que ela já tem de bom, são essas características aí. O que aconteceu com a gente aqui no Brasil foi praticamente o contrário. Não sei se vocês vão gostar, mas enfim. Brasileiro não consome balé clássico, de um modo geral. Se você for a um balé, você presta atenção na fila, todo mundo com o pé aqui, ou aqui, ou aqui. Só tem bailarino consumindo balé clássico. Brasileiro não consome muito jazz, não consome. Dança pélvica é só o que o brasileiro consome. Então, quando a dança do ventre começou a ficar airada, demasiado airada, seguindo essa tendência internacional, ela perdeu o miolo, que é o que a gente faz bem, é o que a gente tem facilidade em fazer, é a coisa pela qual qualquer brasileira é famosa, é por ter jogo de cintura, porque a gente se ocupou demais de coisas aqui fora que, 1, não fazemos bem, 2, não consumimos também. Então, acredito que, já que a farinha tá pouca, a menina que quer permanecer, ela vai ter que fazer o seu corre. Qual é o corre? Trazer a dança de volta para cá, para baixo, para o ventre, trazer a dança a nosso favor. Hoje em dia, uma bailarina que não tem nenhuma ideia de andeor, de giro, de pirueta, de braço, não tem condição de trabalhar.
independente do estilo. Eu trabalho exclusivamente com o estilo egípcio, exceto quando saio mesmo da dança do ventre para fazer uma coisa que é fusão, o que eu trabalho é com o estilo egípcio. E balé para mim foi fundamental, então né, não é uma coisa em oposição à outra. A minha dica para permanecer, para seguir a tendência, é buscar a identidade mesmo dentro do seu trabalho e buscar essa identidade dessa dança brasileira, que é o que a gente pode fazer de melhor. Então, Taximbala para todos, ver muita Fifi Abdo de novo, ver muita bailarina de dança que balança o lenço, e para poder fazer essa busca desse reencontro com uma dança que a gente consegue fazer muito bem. Esse é o nosso próximo passo. Muito obrigada. Não esquece dos hashtags Dança do Ventre do Brasil, Brazilian Belly Dance, Dança do Ventre de São Paulo, Dança do Ventre Bahia, Dança do Ventre Curitiba. Alimente os hashtags na sua cidade, no seu estado. Vamos carregar o nome do Brasil com o nosso trabalho, porque o Brasil arrasa. Mais alto. Isso aqui tá fazendo barulho, meu. Será que vão notar que eu tirei? É erro de continuidade. Mas tudo bem. Tem problema, né? Faz de conta que arrebentou. Isso. Porque ela tá me incomodando, vai encher, se eu estivesse vendo o programa, ia encher meu saco. Crescer é crescer imediatamente. É crescer. Perdão? Então, crescer. Perdão?